seria esse, meu parceiro? Vamos ver. Nas batalhas. O efeito borboleta é a ideia de que pequenas coisas podem gerar grandes consequências no futuro. Vem da teoria do caos e sugere a ideia de que o bater de asas de uma borboleta pode a longo prazo influenciar em eventos gigantescos. Isso acontece no seu dia a dia, mas também nas batalhas de rima. O efeito borboleta é exatamente sobre as escolhas que você faz, que podem parecer coisas pequenas, mas vão influenciar muito lá pra frente. E nas batalhas não é diferente. A primeira que eu quero falar é do Johnny vs Samuel, a revanche. Muita gente espera que esses dois batalhem de novo há muito tempo, desde que rolou aquela batalha clássica na aldeia. E de fato Eles nunca rimaram X1 depois disso? até se enfrentaram depois que rolou essa batalha. No Coliseu de 500k eles se enfrentaram e também na batalha do Pitbull eles se enfrentaram. Mas nunca rolou um confronto solo entre os dois, Tá. mas podia algumas vezes ter acontecido e por pequenos detalhes não aconteceu. Eu vou citar duas vezes aqui que era quase certeza que ia rolar, mas por alguma interferência não aconteceu. A primeira já é mais conhecida e causou muita revolta na época, foi no período do interestadual, que Bagulho do ficou meio cigano, né, batizado como um velho? evento que eles dois iam se enfrentar, que ia rolar revanche de fato. O Samuel fazia provocação em uma batalha, o Johnny fazia em outra, e tava tudo pronto pra esse confronto acontecer no interestadual. Aí, Johnny, você falou pra ganhar a batalha, eu ganhei. Demorou? E no teu estado, te busco no interestadual, caralho. O interestadual era Eu lembro desse vídeo, desafio, então os MCs podiam desafiar um ao outro. Sim. E todos os MCs ali entraram no consenso que ninguém ia desafiar nem o Johnny, nem o Samuel, pra eles poderem se enfrentar. Mas pelo visto tinha um MC que não entrou muito bem Vai nesse lá. acordo, e assim que foi sorteado pra desafiar alguém, desafiou o Johnny. E esse MC é o Cigano, O que Cigano. o Caldeiro não quer nunca mais chamar pra um evento. Colocar no 10 aí, mano. Mas naquele dia ele desafiou A reação do ZN é impagável, né, velho? Johnny causou um caos na internet. Todo mundo ficou irritado, os MCs, até o Johnny e o Samuel queriam que a batalha acontecesse e não aconteceu por causa do Cigano. Acabou que o Samuel, sem ter quem desafiar, desafiou o Prado, que foi a batalha clássica que o Samuel escreve o nome do Prado no tênis, que acarretou em muitas coisas no futuro. Mas de fato, naquele evento, todo mundo queria. Tava tudo programado pra acontecer Johnny vs Samuel. Acabou que aconteceu Johnny e Samuel, mas foi na porradaria dos bastidores e infelizmente não tem filmagem. E a outra vez que podia muito ter acontecido Johnny e Samuel foi na BDA 378. Essa BDA foi o Jota que venceu, mas no dia era o mesmo estilo do interestadual. O formato ia ser desafio. O Johnny é sorteado, se eu não me engano, na segunda ou na terceira batalha da noite. E todo mundo começa a puxar um grito: Samuel, Samuel, Samuel. O Johnny, como vocês sabem, ele faz o que o público pede, ele faz o que o público gosta. Ele ia sim desafiar o Samuel aquele dia. Então naquele dia, na BDA 378, ia acontecer de fato a revanche que todo mundo esperava. Não chegou, não chegou, não chegou, não chegou. Por conta desse pequeno detalhe, o Samuel se atrasando um pouco Carai. no trânsito de SP, que é aquela correria total, não aconteceu o Johnny e Samuel. Mas aconteceu uma batalha que virou um clássico naquele dia. Boa noite. Que assim que o Johnny não conseguiu desafiar o Samuel, ele desafiou outro monstro. E o Johnny vai lá e desafia o JP. Mas doideira, né? Como pequenas coisas influenciam coisas do futuro gigantesco. Indo pra outro efeito borboleta, o Dudu teria um nacional. O ano era 2018 e o Dudu nunca teve tão focado na vida de batalha quanto naquele ano. Era disparado o MC que todo mundo dizia Eu lembro. o melhor MC da cena. E ele ia pegar a tocha logo do MC que fez história no Nacional. O César foi lá e fez uma trajetória brilhante no Nacional que deixou o Espírito Santo marcado e cravado na história. E todo mundo teve uma expectativa que o legado ia seguir no ES. Então o Dudu vai lá tentando manter o legado do ES. Em 2018 ele consegue ganhar o seu estadual. Estadual que por sinal é impecável, tem vários compilados aí, o dia que o Dudu amassou no estadual. E realmente uma das melhores atuações que eu vi de um MC na história. E vale lembrar, o Dudu nesse período só tinha 15 anos. E assim que o Dudu ganha seu estadual e tá pronto pra representar o Espírito Santo no Nacional, acontece uma parada que foi um grande erro da família de rua. Quem lembra que teve essa época aí do regional de estadual? Era algo assim, tá ligado? Era um regional de área assim e tal. E aí, até o Apollo também caiu nessa aí, tá ligado? Acho que hoje eles reconhecem isso, que foi o sistema de fase de grupo. Então, quando você ganhava o estadual, você Fase de não grupo. estava no nacional igual nos outros anos. Você ainda tinha que passar por mais uma etapa, que ia ser mais uma qualificação. É, eu também não gostava Ou muito, seja, não. O Dudu esteve a um passo do nacional, mas de fato não chegou lá. Rolou a fase de grupo no Rio de Janeiro. E nessa fase de grupo lá estavam os 4 campeões dos estaduais do Sudeste. O campeão de Minas, o campeão de SP, o campeão do RJ e o campeão do ES. E também os vice-finalistas que também cravavam essa vaga pra fase de grupo. Muita gente acusa esse dia de ter rolado uma panela contra o Dudu. Então o Dudu vai lá, no seu melhor ano, sendo o MC mais hypado e mais falado do país,
e perde pro Nel, que naquela época muita gente nem conhecia. E nesse mesmo dia, alguém que ganharia o Nacional anos depois também é desclassificado, sendo campeão estadual daquele ano. Big E esse Mike. cara é o Big Mike. Então muita gente diz e afirma que se não tivesse rolado essa fase de grupo, o Dudu já teria o seu Nacional. E pra ser sincero, o Dudu naquele ano ele tava impecável. Então eu realmente não duvido, vendo o Nacional de 2018, que o Dudu teria a capacidade de chegar lá e ganhar. Mano, Naquele eu tenho, ano, então, eu tenho uma visão contrária, mano. Eu acho que, tipo assim, essa parada aí não prejudicou o Dudu e o Bigão, tipo assim, né? Seguindo esse efeito borboleta, mano. Eu acho que ele fortaleceu o Nel, mano, tá ligado? Porque, tipo, o Nel pode ser visto por várias pessoas, assim, mano. Tudo bem que foi de uma forma ruim, né, mano? O pessoal criticando, falando que foi roubado e tal. Mas, caralho, viado, o Nel pode ser. Sabe, mano? Pensa se o Nel não vai nessa parada aí, tipo. E também não é visto nesse dia aí, tá ligado, mano? Eu acho que muita coisa ia ser diferente também, velho. o campeão foi o Miliano. Doideira, né? Pensar que o Nel, que era um MC desconhecido naquela época, hoje em dia é um dos MCs mais conhecidos do Brasil. O Big Mike foi eliminado, depois ganhou o Nacional. E o Dudu hoje em dia tá totalmente focado nas músicas e nem batalha mais, tá ligado? E anos depois o Dudu e o Nel se enfrentaram e aí sim foi aquela revanche sinistra. Esse aqui é um efeito borboleta que eu acho que é o que Batalha mais foda. representa o quão bizarro é esse acontecimento. O Brenos, o MC mais hypado do país, fica doente, pré-BDA 7 anos. O MC mais hypado do momento não dava pra negar que era o Breno. O Brenos lançou a tendência do Detroit, ele lançou a tendência do Drop e ele dominava loucura, o parado. velho. O Brenos era Loucura. falado por todo canto, tá ligado? Ninguém queria saber de outro MC sem ser o Breno. De fato, mano. Schuller e Ilusão era o trio anunciado pra representar na BDA 7 anos. E dias antes do evento acontecer de fato, a gente recebe a notícia triste que o Brenos não poderia participar porque ele teria que fazer uma cirurgia bem no dia do evento. Dessa situação horrível que era não ter o Brenos no evento, o Zuluzão, sem saber o que fazer em relação ao terceiro membro do trio, ficou pensando em várias pessoas para substituir o Brenos. Ele pensou em um MC, mas não gostou da ideia. Pensou em outro, não gostou da ideia. E assim veio a ideia dele de chamar um moleque que foi muito perseguido no ano inteiro, mas que fazia total sentido com o evento e total sentido com o trio. E esse moleque era o Samuel. Esse trio entra fazendo uma homenagem pro Brenos e na hora de rimar eles amassam. Essa homenagem foi pica, tá, rapaziada? Assim que ele chega no terceiro round contra o Winit, ele manda aquele flow viciante e faz história. E nesse dia as batalhas de rima conheceram um mundo onde elas nem conheciam antes, que é aquele mundo de furar extremamente a bolha. A gente viu vários influenciadores gigantescos conhecendo a batalha de rima graças a uma rima do Samuel. O Samuel fez aquele flow lá que viralizou em tudo quanto é lugar e em menos de uma semana ele tinha ganhado mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Pra vocês terem proporção do que foi. Vocês podem odiar o moleque hoje, podem não gostar, mas a gente tem que ser grato porque, mano, isso foi muito importante pras batalhas, tá ligado? Mas o efeito borboleta desse caso não acaba aí, tá ligado? O efeito borboleta ele tem mais um caso, porque nesse dia eles enfrentaram o Winit, Devilzinha e Chris, mas esse trio não era pra ter acontecido. O trio que de fato era pra ter acontecido era Chris, Jaya Luke e Dudu, só que o Jaya e o Dudu deram pra trás de última hora. E aí o Chris chamou o Winit e a Devilzinha pra fazer esse trio. Mas caso o Dudu e o Jaya tivessem participado, esse trio não batalharia contra o Samuel, porque essa batalha aconteceu na pré-fase, e na pré-fase só batalhavam os trios que não tinha nenhum campeão do aniversário ainda. De Se fato. o Dudu tivesse nesse trio, o Dudu estaria na fase seguinte. Isso é muito loucura, né, rapaziada? Como uma coisa leva a outra, né, mano? O Dudu já tinha ganhado 2 aniversários, a BDA 1 ano e a BDA 2 anos. Então, ao invés de acontecer Samuel, Schuller, Ilusão versus Winit, Chris e Devilzinha, aconteceria o trio do Samuel versus o trio do Krauk naquele dia. Porque o trio do Krauk passou pra pré-fase porque o Krauk chegou a mais finais. Mas se tivesse Dudu na competição, o trio do Krauk iria pra pré-fase. Então seria totalmente outra coisa, tá ligado? Seria uma batalha totalmente estranha. Seria o trio do Krauk versus o trio do Samuel. Talvez o trio do Krauk passaria. Aí talvez não teria rolado aquela batalha do trio do Apollo contra o trio do Krauk. Então é uma confusão. E na moral, ainda bem que foi do jeito que foi. E Valeu se a isso pena- acontecesse, rapaziada, aí, o Centro das Batalhas, o pontuar um bagulho aí, certo? Não ia acontecer, vocês confiam, mano. E hoje não teria esse canal, tá ligado, viado? Que bizarro, mano. Tá ligado? Porque o Vocês Confia foi na primeira fase, mano. Foi o trio do Krauk versus o trio do Thiago, tá ligado? Caralho, isso foi louco, mano. Isso foi louco. Que o jeito que foi mudou pra sempre o rumo das batalhas. Aí, Loucura, na moral, eu queria loucura. fazer um pedido pra vocês. Esse tipo de vídeo aqui, a galera não costuma assistir tanto quanto os compilados. Então eu queria pedir um favor pra vocês. Quem gosta do canal e se identifica com as paradas que a gente posta aqui, pô, se Acredita. torna membro aí.
É R$8 e vai ajudar imensamente. Eu juro pra vocês que se o pessoal apoiar esse tipo de vídeo, vai rolar muito mais. Eu vou fazer cada vez mais bem trabalhado, focando mais nas edições, pra Pra vocês cima. consumirem a parada aqui. Vamos pra Então cima. quem puder e quem quiser se tornar membro, vai estar a opção aí embaixo. E se acontecer, eu vou ficar muito feliz. E vou agradecer cada um aí nos comentários. Mais um efeito borboleta. Apollo, Vai. Tavin e Nel nunca era pra ter existido. Apollo, Nel e Tavin é o trio que fez aquela atuação espetacular e talvez o trio que fez a melhor atuação dos aniversários até hoje. Mas esse trio Mandaram não bem era pra ter mesmo, velho. acontecido. O trio de fato era Apollo, Tavin e Tubarão. Só que o Nel, nesse período da BDA 8 anos, ele tava sem conseguir achar um trio pra ele. E bizarro pensar nisso, já que o Nel era Sim. 2 vezes campeão, ele era bicampeão seguido. Então ele sem achar trio, o JP já tinha trio, Big Mac já tinha trio, o Nel ficou sem trio. Cara, rola muito disso, mano. A rapaziada desmerece muito as pessoas que não estão rimando todos os dias, tá ligado? E eu acho que isso é um erro gigantesco, pai. Como que você, tipo assim, o Nel, mano, como que o Nel sobra, velho? Tipo, na minha cabeça não entra, mano. Como que o Nel sobra, velho? Papo reto, mano. Trio e ligou pro Apollo. E nisso que ele entrou em contato com o Apollo foi lá e tirou o Tubarão de mansinho e entrou o Nel no trio. Fazendo assim aquela atuação histórica que eles fizeram. Só pra deixar claro, é muito normal fazer essas trocas antes do trio acontecer de fato. Então não achem que o Apollo ou o Tavin tenham sido vacilões com o Tubarão. Isso é muito normal. Depois o Tubarão fechou o trio com 90 e o Gomes, se eu não me engano. Mas rolou até uma batalha dias seguintes que o Tubarão foi excluído do trio, do Tubarão cobrando o Tavin por ter excluído ele. Hoje vai se arrepender por ter me tirado do trio. Acabou que o Eita! Tubarão não foi tão bom assim, mas pros moleques foi muito bom. O Nel foi uma figura muito importante naquele trio ali. Mas Porra. outro trio que poderia ter acontecido também, não aconteceu, que evitaria uma catástrofe, e tem a ver com o trio do Apollo, é o trio Prado, Johnny e Magrão. Esse trio não iria acontecer. Na BDA 8 anos, ele foi repetido da BDA 7. Mas o Brenos, falando Punch Talk, podcast do canal Punchline, que o trio era pra ser Brenos, Grafite e Magrão. Só que o Magrão ficou Sim. em dúvida, ficou nesse impasse. Sim, ele sim. realmente queria Isso é real, isso é real. tá nesse trio do Grafite do Brenos, ele pensou bem e falou, não, mano, eu vou com o Prado e com o Johnny. Acabou que ele ia com o Prado com o Johnny, deu esse 3-0 que aconteceu, e o Brenos e o Grafite, sem ter uma opção na cabeça, chamaram o João Negro, que foi um mano que rimou muito bem pelo trio dele. Acabou que a Fato. troca foi maneira, eu achei que o trio ornou muito bem. Brenos, Grafite Pra e caralho, João Negro. pra caralho, Mais um foda. efeito borboleta, que é uma pequena ação que influencia em muita coisa. O JP e a sua estratégia extremamente arriscada. Pra quem não tá ligado, o JP tem o hábito de toda vez que ele vai no terceiro round, ele ganha em poupar e ele pede pra ele começar. Quem é MC ou quem tá mais ligado na cena, quem é jurado sabe que quem começa tá sempre em desvantagem. A margem de quem manda a última rima é muito boa, tá ligado? Você tá no direito da resposta, você conseguir achar o erro do seu adversário no ataque é muito mais fácil do que você começar atacando e criando um assunto na batalha. E o JP, nas batalhas mais importantes que ele perdeu, ele ganhou em poupar e pediu pra começar. A batalha que muita gente acha o resultado questionável, JP e Croy. Essa batalha vai pro terceiro round, rola o em poupar e o JP ganha o em poupar. E assim que ele ganha, ele fala pro Croy que ele vai começar um round. Só que quando a batalha é muito acirrada assim, igual JP e Croy, um fator determinante é quem termina, tá ligado? Quem termina vai ser a última voz. É tipo você ter o argumento perfeito e você não poder falar, porque quem vai ter a última voz vai ser o adversário. E nessa batalha, quem teve a última voz foi o Croy. Eu acho que de fato o Croy ganhou essa batalha. Mas talvez o JP terminar respondendo mudaria muita coisa. E Mudaria, imagina eu se o acho, JP hein? ganha do Croy. Na próxima fase seria JP e Barreto. E na moral, ia ser uma das batalhas mais históricas possíveis. Mas eu gosto do jeito que foi. É uma narrativa muito maneira também. Pai, o Senna das batalhas, ele gosta. Salve, salve, Ranzinho. Ele gosta muito do JP, né, Ai, Calica. 4 meses com a tropa, vamos pra cima, Ranzinho. Acredita, Deus é bom, o diabo não presta. Papo reto, mano. O Centro, ele gosta muito de JP, velho. É um bagulho muito engraçado, que ele fala assim com o brilho no olhar, tá ligado? O antagonista chegar e tirar os dois favoritos. Isso aí é muito louco. Eu não mudaria como foi. Seria muito maneiro ver o JP ganhar o Nacional em 2023, ou pelo menos chegar no Nacional, mas eu gosto da forma como foi. E outra batalha que o JP pediu pra começar foi o JP versus Apollo na BDA 8 anos. Naquele cenário que tava extremamente desfavorável pra ele, que ele tava tomando 2-0, ele vai lá e pede pra começar, ficando na extrema desvantagem naquele round, já que o Apollo era o supra-sumo do evento, o MC no mais alto nível. Eu até admiro por um lado o JP, porque ele não treme na base, mano. Ele não treme, ele pode estar na situação mais zoada do mundo que ele vai pedir pra começar. Isso aconteceu também no JP vs Apollo da BDA há 7 anos. O trio dele vinha de um 2-0, o Big Mike foi lá e ganhou do Black Panther, o Nel foi lá e ganhou do Thiago, e no quinto round, onde tava valendo a premiação de 100 mil reais, o JP vai lá e fala
que ele vai começar um round. O Neo e o Big Mac vão matar o moleque. Mas, enfim, é uma estratégia do Jota que eu acho muito louca. Salve, É você salve, se DJ Neguinho de desafiar um dos dois. Guanazes, O ruim disso vambora. é porque quando é a batalha de alto nível, as coisas se definem nas pequenas voltas, tá ligado? Nos pequenos detalhes. E pro JP, talvez responder essas batalhas e não começar atacando mudaria muita coisa, já que ele tinha o direito de escolher se ele ia começar ou se ele ia terminar respondendo o adversário. A volta por cima do Kant. O ano era 2019 e o maior campeão da aldeia tava totalmente desanimado com as batalhas, tava totalmente desanimado com as músicas e decidiu parar. O Kant, um dos MCs mais importantes da história. Olha o Kant magrinho, mano. Não vai mais rimar, não tava dando certo, o Kant não era valorizado, colava nas batalhas, perdia injustamente várias vezes. E esse mano resolveu parar. Largou o rap e começou a trabalhar no emprego convencional. Ele fala no Podpah que nesse período que ele parou de batalhar, ele começou a trampar no emprego de instalar a internet na casa dos outros. E nesse período que ele tava indo na casa dos outros, os filhos dos donos da casa reconheciam o Kant e falavam: caralho, mano, por que você tá aqui? E o Kant seguiu trampando nisso, até que um dia um MC do Nordeste mudou todo o rumo da história. E papo reto, essa história daria um filme porque é muito louca. O nome desse MC é Tai e ele manda uma diss pro Kant, e essa diss se chamava Freeverse, Ano de Guerra. O Kant, que tava aposentado da parada, que tava de saco cheio, que não aguentava mais, resolveu colar Isso foi no loucura, estúdio de mano. choque e falar pra ele: mano, vou responder esse cara, ele me atacou, vou responder. E assim nasceu talvez a maior diss da cena do rap brasileiro, que é Tai Ainda Tá Aí. Com isso, o Kant fez outros lançamentos, fez Killshot, fez várias paradas, e todo mundo começou a valorizar um mano que muitas vezes E foi aí, deixado de Luigi? lado. E essa diss que o Kant fez influenciou a vários outros MCs do ramo da música lançarem outras diss, e outra diss, e outra diss, e outra diss, e todo mundo começou a olhar com outros olhos depois que o Kant fez isso. Tá, mas ele focou nas músicas, mas e nas batalhas? O que aconteceu? Ele parou, e nas músicas, que o Kant tava indo muito bem, ele resolve colar um certo dia na aldeia. Nesse dia tava sendo um dia péssimo pra ele quase atropela uma pessoa. Edição Pensa Trapstar. num dia ruim. E pensa em não colar na aldeia. Ele liga pro Bob e fala: pô, Bob, hoje não vai dar pra eu colar, mano. O dia tá sendo péssimo, eu quase fiz tal coisa. O dia tá horrível. E aí o Bob fala: não, mano, você vai colar, você vai colar, você vai colar. Na moral, não tem o que você fazer, você vai colar e pronto. E aí o Kant cola nessa aldeia, mesmo com tudo dizendo pra ele não colar. Ele cola com o moletom cinza e faz simplesmente uma das melhores atuações de batalha de rima que eu já vi na minha vida. O Kant na edição Trapstar. Nossa, essa edição é sinistra, Mas eu viado. arrepio só de É, lembrar arrepia dessa mesmo. parada. O bagulho uma arrepia mesmo, edição arrepia mesmo. Muito zica. É E muito depois foda. do Kant de um tempão sem colar, ele não quase desistiu. Ele desistiu do rap de fato. Ele volta pra aldeia e faz essa atuação impecável que ficou marcada pra história. Conhecida por uma frase também. Mas quem é o maior campeão mesmo? Basicamente, o efeito borboleta diz que pequenas coisinhas podem gerar consequências absurdas no futuro, pro bem, pro mal, e isso acontece muito nas batalhas. Se você curtiu esse vídeo, tenta se tornar Foda. membro aí, vai ajudar demais. Se não, tudo bem também, deixa um like e um comentário, vai ser muito maneiro também. E é nóis. Logo, logo vai sair vídeo novo pra vocês e vai ser feito com muito carinho, igual esse aqui foi. Tamo Tchau, junto e até um próximo vídeo, que logo, logo tá no canal. Pra cima, aquele like, vídeo foda, vídeo foda. Amassou, 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 amassou.